Ministrou muito os nossos corações, nossas vidas. Crescemos demais, multiplicamos demais. Deus ministrou muitos corações, muitas vidas naquele local. Teve época que ali não tinha onde colocar tanta gente, né, que estava unido naquele local ali, mas com o intuito de adorar e glorificar o nome de Deus. E viver dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus queria para nossas vidas. E foi um tempo de milagre, de cura, transformação, de renovo, de mover de Deus nos corações que lá estava. Tempo sobre o qual nos lançamos na presença de Deus, e Deus ministrou muito as nossas vidas, né? Com certeza muitas vidas ali receberam o transformar de Deus, e louvamos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo, né? E devemos aprender, entender e compreender que devemos colocar todos os nossos projetos, nossos sonhos diante da presença do Senhor, diante da vontade do Senhor, porque às vezes nós colocamos nossos projetos diante do Senhor, mas não nos colocamos diante da vontade do Senhor. Porque não basta somente colocar o que nós queremos para a nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, nossas metas, nossos alvos, né? Aquilo que queremos alcançar como um propósito de vida, como projeto de vida, mas também colocar à disposição do Senhor para fazer segundo a vontade dEle. Dizer assim: Senhor, o que queres que eu faça, como queres que eu faça, onde queres que eu faça, que modo queres que eu faça, né? Da forma que queres que eu faça. Porque não é somente colocar os nossos objetivos, porque às vezes nossos objetivos não estão de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade não está de acordo com a vontade de Deus. Às vezes aquilo que queremos alcançar não está de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes aquilo que estamos buscando para nós como objetivo, como projeto de vida, como sonhos, não está de acordo com a vontade do Senhor. Então nós devemos sim compreender e analisar qual a vontade de Deus para a nossa vida, no que nós estamos vivendo, no projeto que estamos passando, né, naquilo que queremos como propósito para as nossas vidas, para que não viemos se frustrar, para que não viemos se perder, para que não viemos tomar atitude sobre qual muitas vezes vamos enfrentar situações sobre qual vamos nos perguntar o porquê que estamos enfrentando tais dificuldades, tais problemas, tais situações, e começamos a questionar acerca de Deus, acerca daquilo que estamos passando. Mas, Senhor, eu coloquei esse propósito, esse sonho, esse objetivo diante da sua presença, e por que eu estou passando tanta dificuldade? Talvez você está no lugar errado, talvez você está fazendo da forma errada, talvez você está fazendo algo errado, talvez não era o que Deus queria para você. Então nós devemos entender quanto a isso, para não se frustrarmos de acordo com aquilo que Deus quer para nossas vidas, e isso em todas as áreas, né? Seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida conjugal, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja qual for a área da vida que você procura algo, você deve colocar diante do Senhor, confiar nele e perguntar qual a vontade dele para aquilo que você está colocando diante, né, da vontade dele. E com certeza Deus vai ministrar, Deus vai mover no seu coração, Deus vai falar tremendamente, não tenho dúvida quanto a isso, porque o nosso Deus é um Deus que fala, nosso Deus é um Deus que ministra, nosso Deus é um Deus que ministra a vontade dEle nos nossos corações. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos, o problema é que muitas vezes nós queremos buscar aquilo que procuramos no Senhor, colocamos diante da presença dEle, mas não ouvimos qual a vontade dEle. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de momentos, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de situações. O importante e o necessário é que viemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, sobre o qual brada em nossos corações, e ministra, e nos impulsiona, e nos direciona segundo a vontade de Deus. Amém? Amém ou não amém? Hoje está um pouquinho friozinho, porque a igreja não está toda presente, mas glorificamos a Deus por sua vida. Damos graças ao Senhor porque você está aqui nesta noite, né? Hoje pela manhã tivemos aqui um tempo de aula sobre libertação, foi um tempo precioso sobre o qual podemos aí obter conhecimento em alguns pontos muito preciosos. E glorificamos a Deus por você que esteve de manhã, está aqui à noite novamente, e por sua vida também, né, que se dispôs a estar aqui, os visitantes presentes, né, cada vida que se encontra aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para o seu coração, para a sua vida. E a palavra de Deus está no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, vamos ler a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, versos 21. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou para o lado oeste do lago
E muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou-se aos pés de Jesus. Diga assim comigo: um homem chamado Jairo se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insuficiência, com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela, para que ela sara e viva. Solta aí, feche seus olhos por um instante. Pai querido, amado Deus, te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, porque Tu és nosso Deus sobre o qual derrama graça e poder sobre nossas vidas. E possamos estar aqui nesta noite, ó Pai, e nos entregarmos por inteiro, porque a Tua graça tem nos alcançado. Queremos, Pai, não somente ser ouvintes das Suas palavras, mas praticantes. Queremos, ó Pai, não somente receber um aprendizado da palavra ministrada, mas que essa palavra possa transformar os nossos corações, nos direcionar na Sua vontade. Que possamos ter aqui um momento de graça, de unção, de provisão do Senhor, de transformação, de renovo, de cura, um momento sobre o qual, Pai, milagres venha acontecer nesse momento, um milagre onde a Tua presença venha se manifestar aos corações, onde transformações venham acontecer, onde o Espírito Santo venha bradar aos corações presentes, ó Pai. Te agradecemos e te engrandecemos, Pai, por esse tempo precioso sobre o qual propõe para nossas vidas. Amém. Mas, primeiramente, antes de Deus tocou muito forte no meu coração nesse instante, neste momento, eu gostaria de saber se tem alguém enfermo aqui nesta noite. Pode levantar a mão, não precisa se constranger quanto a isso. Amém? Ok, então eu gostaria de orar pelos enfermos, porque nós estamos passando um tempo onde muitas pessoas estão ficando enfermas. Ah, pastor, mas isso é algo natural. Claro que muitas coisas é algo natural. Existe a parte espiritual, existe a parte também que é natural. Mas nós, como cremos no poder de Deus, a palavra de Deus diz que nós podemos profetizar, liberar palavras proféticas, né, de cura, de restauração, de milagre, de provisão do Senhor, e o milagre iria acontecer. Então eu quero orar por sua vida que está aqui nessa noite, e se porventura você está aqui, você está 100%, graças a Deus por isso, mas você que tem alguém na sua família, na sua casa que está enfermo, ora agora comigo nesse momento. Pai querido, colocamos as vidas, ó Pai, sobre qual se encontram enfermas nesse momento. Talvez tenha, ó Deus, pessoas que estão em casa, estão enfermas, por isso não estão presentes no culto nessa noite. Pode ser uma gripe, uma dor de cabeça, um constrangimento, ó Pai, sobre qual está passando em sua vida, que está trazendo incômodo, ó Pai, no corpo físico. Mas liberamos uma palavra profética, ó Pai, no nome de Jesus, onde a Tua palavra diz, ó Pai, que pelas Suas pisaduras fomos sarados, declaramos, mencionamos, ó Pai, colocamos, ó Pai, como palavra rema em nossas vidas, ó Pai, que a cura seja alcançada em cada vida, seja qualquer a dor, seja qualquer a enfermidade, seja qualquer a situação, seja qualquer o incômodo que essa vida possa estar passando. Nós declaramos, ó Pai, neste momento, que a cura seja alcançada, que a Tua presença seja manifestada no coração, tirando toda a enfermidade, todo o incômodo, ó Pai, toda a situação constrangedora, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de sermos som, e ó Pai, entregarmos totalmente, completamente na Sua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, esse texto nos mostra a fé sobre a morte, o poder da fé sobre a morte. É um texto que ministra muito ao meu coração, eu tenho certeza que ao seu coração também, essa passagem onde fala da filha de Jairo, porque ela traz vários pontos onde vai mover aos nossos corações essa manifestação de fé, que não importa a situação sobre a qual se encontra a sua vida, há esperança. Não importa a situação sobre a qual se encontra, os projetos sobre o qual você tem colocado diante de Deus, se são projetos falidos, se são sonhos que muitas vezes já foram até esquecidos, se são situações sobre o qual você tem passado e as esperanças já ficaram para trás, mas esse texto nos faz voltar à esperança, a colocar nossa fé em Deus. E nos mostra que há um poder sobre a fé mesmo diante da morte. Eu quero dizer para você nesse instante, nesta noite, não importa o que você tem passado, não importa a situação que você tem vivido, não importa a dificuldade que você tem enfrentado, mas se tão somente você crê no poder de Deus, há esperança. Coloque aquilo que você quer diante de Deus, coloque seus sonhos, seus projetos, suas metas, seus alvos, coloque aquilo que você tem buscado diante da presença do Senhor, crendo que Ele pode trazer esperança no lugar onde não há. Ele pode trazer renovo no lugar onde se encontra em perdição. Ele pode trazer a vitória no lugar onde de repente não havia mais a vitória.
O Senhor pode transformar qualquer situação, o Senhor pode trazer vida, esperança, o Senhor pode trazer a manifestação da sua graça, e isso não depende de condição, isso não depende do momento, isso não depende da situação que você está vivendo, isso não depende da circunstância que você esteja passando. O Senhor pode manifestar o sobrenatural se você tão somente crê no poder de Deus. E a palavra de Deus nos mostra aqui o poder da fé, o que ela é capaz de fazer. Se nós cremos, se nós acreditarmos, se nós mencionarmos o nome de Cristo, o nome de Jesus em todas as coisas, se nós acreditarmos, mesmo quando as coisas parecem estar perdidas, mesmo quando as coisas parecem não estar manifestando, mas se nós cremos no poder de Deus, o milagre pode acontecer. Vemos aqui uma história de um pai que busca o milagre para sua filha, um pai que se encontrava em desespero, um pai que se encontrava angustiado, um pai que foi correndo atrás de Jesus para que a cura pudesse acontecer na vida da sua filha. E ele buscou no lugar certo, ele buscou no lugar onde podia ter esperança, ele buscou na pessoa correta, porque em Jesus nós temos esperança. A questão é que muitas vezes buscamos em lugares errados, em coisas erradas, situações erradas, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Muitos querem ter uma vida profissional, agradável, muitos querem ter uma família na presença do Senhor, muitos querem ter transformação na sua casa, muitos querem obter um milagre na sua vida, querem alcançar os seus sonhos, mas aonde você tem buscado resposta? Mas aonde você tem buscado a solução para os seus problemas? Mas aonde você tem buscado a direção de vida para aquilo que você tem como projeto de vida? A questão, meus amados, é que muitas vezes acreditamos em coisas, acreditamos nas situações, mas não na palavra de Deus, não no Senhor. E nós temos que buscar no Senhor. Só Jesus tem palavras de vida, só Jesus tem palavras de esperança, só Jesus tem palavra de renovo, de milagre, de cura, de transformação. Só Jesus pode dar esperança para a nossa vida. E vemos aqui um pai em desespero, em que buscou na pessoa correta, em que buscou num lugar onde podia ter esperança, que é na presença do Senhor. E às vezes, amados, nós queremos obter milagre na nossa vida, porque estamos passando por momentos de dificuldade, a nossa vida profissional não anda bem, os nossos projetos não estão de acordo, a nossa vida está se perdendo, nossos filhos não estão no caminho do Senhor, estamos passando por momentos de dificuldade, mas vamos procurar respostas em vários lugares, em várias situações, mas não na presença do Senhor. E o Senhor menciona ao meu coração, e certamente ao seu coração nesta noite, e somente nele podemos obter esperança, somente nele podemos ter a resposta certa para aquilo que estamos buscando. E Jairo era um homem sobre o qual ele buscou a resposta, aonde ele poderia obter esperança. E Jairo, a palavra de Deus diz que ele se prostra aos pés de Jesus, implorando pela cura da sua filha. O Jairo, ele não era, a palavra de Deus diz que ele não era um homem qualquer. O Jairo, ele tinha uma relevância social, ele tinha um posicionamento diante da sinagoga. O Jairo era um dos principais, a palavra de Deus diz, da sinagoga. E ele, mesmo assim, ele se humilha na presença de Jesus e reconhece a sua autoridade. Jairo reconhece a autoridade de Jesus, reconhece quem era Jesus, reconhece a posição de Jesus, reconhece quem era o Senhor. Amados, eu quero dizer para você nessa noite, você conhece quem é Jesus? Você conhece verdadeiramente quem é o Senhor? Diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma decadência, diante de uma situação, em quem você tem procurado resposta? Em quem você tem procurado a solução? Às vezes mencionamos que conhecemos Jesus e sabemos que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Reconhecemos e sabemos do seu poder, da sua graça, que no nome de Jesus podemos todas as coisas, mas logo quando passamos dificuldade, logo quando enfrentamos uma adversidade, esquecemos quem é Jesus, porque procuramos a resposta em todos os lugares, procuramos as respostas em todas as situações. Nós estamos passando por enfermidade, ao invés de eu tomar primeira posição, orar diante do Senhor, buscar no Senhor a resposta para aquilo que eu estou vivendo, eu vou procurar meios sobre o qual eu possa obter a cura, mas esqueço que no nome de Jesus tem poder.
Esqueço que eu posso declarar a cura no nome de Jesus. Eu esqueço que eu posso declarar a libertação na minha casa, no nome de Jesus. E muitas vezes murmuramos, reclamamos, questionamos acerca das situações sobre qual passamos, mas esquecemos que o nome de Jesus tem poder para transformar qualquer situação. O nome de Jesus tem toda a autoridade, sobre qualquer autoridade. E por que então não procuramos a resposta daquele que pode nos dar a vitória? Então por que não procuramos a solução naquele que pode nos dar saída diante a todos os problemas? Por que ainda gera no nosso coração tal prendimento que não nos deixa avançar no mundo espiritual? O porquê que não procuramos avançar diante de todas as coisas? Porque ainda existe no nosso coração uma dúvida tal sobre qual nos prende e nos impede de crescer na presença do Senhor. Porque verdadeiramente, muitas vezes com a boca proclamamos que Jesus é o Senhor dos Senhores, mas que as nossas atitudes não se correspondem àquilo sobre o qual nós declaramos com a nossa boca. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Jesus menciona a vida onde não há esperança. Jesus declara a vida onde não há esperança. Diante de quem você tem se curvado quando as situações têm ocorrido? Jairo, a palavra de Deus diz que se prostra diante de Jesus, diante daquele que poderia dar resposta para seu problema. E muitas vezes se curvamos diante dos problemas, queremos crescer profissionalmente e nos curvamos diante as situações sobre o qual nos dá possibilidades ou falsas possibilidades de crescer, porque somente Jesus é a resposta sólida e firme, que nos dá um posicionamento com o qual podemos crescer sem se preocupar com aquilo que virá. Por que muitas vezes vivemos uma vida de dúvidas e não nos lançamos na palavra que é a verdade do Senhor para nossas vidas? Jairo, a palavra de Deus diz que ele se curva e se prostra diante do Senhor. Muitos diante da dificuldade têm se curvado diante de outros deuses, se curvado diante de outras situações, sobre o qual traz um falso engano para a sua vida, de que haverá resposta. Mas está vivendo uma falsidade, um engano, uma mentira. Pode trazer uma alegria momentânea, mas por fim vai viver uma decadência espiritual. Porque só em Jesus podemos viver uma plenitude de uma certeza de onde o Senhor, os propósitos de Deus se cumprem em nossas vidas. Jairo se curva aos pés de Jesus e demonstra ali um coração humilde, um coração quebrantado. Jairo, mesmo sendo um dos principais da sinagoga, ele se prostra aos pés de Jesus com humildade. E por que muitas vezes nós queremos então levar em consideração posição, se somente o Senhor, Ele é capaz de trazer renovo, cura, milagre, transformação? E isso não depende de mim, não depende de você, não depende de quem está ministrando, fazendo acontecer ou declarando a palavra. O Senhor tem toda a autoridade. O Senhor tem toda a autonomia. O Senhor tem a palavra certa de vida no lugar onde não há esperança. E entendendo isso e compreendendo isso, então nós podemos entender que na nossa casa podemos declarar a cura para nossos filhos, podemos declarar a manifestação da presença de Deus sobre o nosso lar, podemos declarar o transformar, o renovo, a libertação na vida dos nossos familiares, porque a palavra de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, um nome sobre todo nome, sobre o qual traz transformação, sobre o qual traz cura, sobre o qual traz renovos. Lá no verso 24, diz que Jesus foi com Jairo para a sua casa. Amados, isso aqui é um fato muito importante, porque às vezes muitos vêm na igreja, muitos vêm no culto, participam de um culto na presença do Senhor, glorificam o nome do Senhor, mas quando vão para as suas casas, esquecem de viver o propósito de Deus, esquecem de viver a vontade do Senhor, esquecem de viver aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Será que você tem levado Jesus para a sua casa? Ou será que você, melhor ainda, tem convidado Jesus para fazer morada na sua casa?
Porque Jesus, ele tem que estar em nossa vida em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em qualquer situação. Jesus tem que fazer parte da nossa vida. Isso seja no trânsito, isso seja no trabalho, isso seja numa decisão que você deverá tomar, isso seja diante dos propósitos sobre o qual você tem tomado. Às vezes nós queremos uma coisa tanto que esquecemos de colocar diante da presença do Senhor, ou esquecemos de perguntar qual a vontade de Deus. Porque não é que se esquecemos, muitas vezes sabemos qual a vontade de Deus sobre aquilo, que não ousamos a perguntar. Porque, aliás, é da nossa vontade, não queremos que a nossa vontade seja contrariada, então por que nós vamos perguntar? Não é assim? Meus irmãos, qual a vontade que você tem negligenciado em colocar ou perguntar diante do Senhor? Porque simplesmente você quer que o seu ego seja alcançado. Eu quero tanto algo para mim, que eu não ouso perguntar para o Senhor qual a vontade dEle, que eu não ouso perguntar para o Senhor qual o desejo dEle para a minha vida, porque senão eu posso ser contrariado diante daquilo que eu tanto quero. Jairo, ele não somente foi atrás de Jesus, mas como levou Jesus para a sua casa. Jesus deve estar presente na nossa vida, Jesus deve estar presente na nossa casa, Jesus deve estar presente na nossa família, Jesus deve estar presente nas nossas decisões, Jesus deve estar presente em tudo que fazemos, seja em qualquer situação, seja em qualquer momento, seja em qualquer coisa que iremos fazer, mas Jesus deve estar primeiramente, em primeiro lugar. Ele deve ser aquele sobre o qual nós buscamos, aquele sobre o qual nós mencionamos, aquele sobre o qual nós procuramos em tempos de dificuldade. Ele deve ser aquele sobre o qual nós vamos procurar a resposta, assim como Jairo buscou. Mas ele deve estar presente na nossa vida, não só nos momentos de culto, onde estamos presentes, unidos, juntos na presença do Senhor, mas isso em toda a situação, em toda a nossa vida, em todo momento da nossa vida. Enquanto Jesus seguia com Jairo, a palavra de Deus diz que foi um momento crucial, um momento de desespero na vida de Jairo, porque Jairo, primeiramente, ele vai atrás de Jesus em busca de resposta para a cura da sua filha, porque a sua filha estava enferma, a sua filha estava em um momento crucial, a sua filha estava no momento sobre o qual logo poderia entrar em óbito, a sua filha estava ao término, mas Jairo, ele vai atrás daquele que poderia trazer esperança. E a palavra de Deus diz que Jesus, caminhando com Jairo, chega a uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, sofria de uma enfermidade, e ela toca em Jesus, e Jesus ali tem um momento com aquela mulher, onde certamente Jairo, ele entra em desespero. Porque pensa comigo, meus irmãos, imagine você querendo uma resposta para a sua vida, querendo uma resposta para a tua situação, querendo uma resposta para aquilo que você tem buscado na presença do Senhor, e quando você vê que a resposta está próximo, algo acontece, ou algo interfere naquele meio momento. Penso eu que Jairo deve ter tido ali um momento desesperador para a sua vida, porque ele queria que Jesus chegasse logo em sua casa, porque aliás a sua filha estava enferma, porque a sua filha estava num momento difícil, a sua filha logo poderia entrar em óbito, e aquele momento ali ele estava com Jesus indo a caminho da sua casa, mas uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, toca em Jesus, e Jesus menciona aquela mulher e diz: quem me tocou? E então um dos seus discípulos diz: todos estão tocando, todos estão te oprimindo, todos estão aqui encostando em você. Jesus diz: não, uma mulher me tocou, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu o poder. Então aquela mulher, Jesus levanta ela, porque uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, uma mulher que estava oprimida, uma mulher que estava angustiada sobre o chão. Jesus lança uma palavra de vitória para aquela mulher. Sabe que essa palavra nos ensina que não importa o que você tem passado, não importa a situação que você tem vivido, não importa a dificuldade que você tem enfrentado, para todos nós, para todo mundo, Jesus tem uma resposta. Às vezes nos perguntamos: será que o Senhor vai se preocupar com o meu caso? Tem tantas pessoas passando dificuldade,
Mas Jesus, Ele tem tempo para todo mundo. Jesus tem tempo para todos aqueles que creem, para todos aqueles que buscam a resposta em sua presença. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a adversidade, não importa a situação que você tem enfrentado. No Senhor, Ele nos dá resposta, Ele nos dá o tempo dEle, Ele nos dá a esperança. E essa mulher, então, ela é curada, essa mulher tem a vida transformada, e nesse meio tempo, onde Jesus estava com essa mulher, nesse meio tempo, onde Jesus estava conversando com essa mulher, tendo um tempo ali, chegam ali alguns enviados ali que vêm da casa de Jairo, mencionando que a filha dele havia falecido. E eu quero que você entenda algo aqui. Para Jairo, aquele momento ali foi um momento difícil, porque ele poderia, acho que, ter pensado da seguinte forma: se o Senhor se atrasar em meio ao caminho, diante das situações sobre qual pode ocorrer, a minha filha pode morrer, o Senhor pode chegar muito tarde na minha casa, e pode não haver esperança. Jesus, Ele jamais se atrasa. Jesus, Ele tem um momento certo e exato para cada situação sobre a qual vivemos. Isso já me passa, vem em mente a passagem de Marta, onde o seu irmão havia morrido, a palavra de Deus diz, e Jesus chega e traz uma palavra de esperança para a vida de Marta, e diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não importa quanto tempo você tem enfrentado uma dificuldade, não importa quanto tempo você tem sofrido por uma adversidade, não importa quanto tempo você tem enfrentado um problema na sua vida, quanto tempo você tem buscado de repente no Senhor e ainda não obteve resposta. No momento certo, na hora exata, as coisas vão acontecer. Marta achava que Jesus tinha chegado atrasado. Não, Jesus chegou no momento certo. Jesus não se atrasa. Jesus, Ele não tarda. Jesus, Ele sabe o momento certo. E mesmo que coisas no caminho podem acontecer, isso não atrasa a vontade do Senhor. Isso não impede que Jesus faça um milagre. E para Jairo, aquele momento, foi um tempo angustiante, porque ele poderia ter pensado, ou acredito que ele pensou, que Jesus poderia chegar atrasado na sua casa. Mas não, Jesus sabe o momento certo e a hora correta. Enquanto Jesus ali estava falando com aquela mulher, mensageiros, ele vem com a notícia então dizendo: não incomoda mais o mestre, pois sua filha morreu. E Jesus, ouvindo isso, ele disse para Jairo: não temas, crê somente. Eu acredito que quando Jairo ouviu aqueles mensageiros que a sua filha havia morrido, ele deve ter entrado num momento de desespero, porque ele foi atrás de Jesus em busca de resposta. Jesus para em meio ao caminho. De repente, mensageiros vêm dizendo que sua filha havia falecido, havia morrido. Mas Jesus traz ali uma palavra de esperança ao coração de Jairo. Jesus traz uma palavra de vitória para o coração de Jairo, independente daquilo que ele poderia estar sentindo. Porque Jesus diz: não temas, crê somente. Ou seja, não importa o que tenha acontecido, não importa a circunstância, não importa os problemas que estão se levantando, apenas continua crendo. Meu irmão, quero dizer para você nessa noite, não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido, não importa a dificuldade que tem se levantado na sua casa, na sua família, na sua vida, crê somente, continua acreditando, continua crendo, continua declarando a vitória sobre a sua vida, continua declarando a vitória sobre o seu casamento, continua declarando a vitória sobre a sua vida financeira, continua declarando a vitória sobre os seus projetos. Mas dificuldades têm acontecido, dificuldades têm se levantado, problemas têm se levantado. Desde quando eu comecei a colocar esse propósito, esse projeto diante de Deus, situações têm se levantado, eu tenho pensado em desistir, tenho pensado em parar, tenho pensado em não mais fazer, e não mais fazer isso. Às vezes nós damos mais valor para a dificuldade do que para a palavra de Deus, do que para aquilo que Deus quer fazer. Então, o que nós temos que entender e compreender é que nós temos que apenas crer que Deus pode fazer o milagre acontecer independente da situação que nós estejamos passando. As dificuldades podem surgirem, problemas podem acarretarem,
mas o Senhor tem a resposta certa. E Jairo então ouve do Senhor: não temas, apenas creia. Ou seja, não importa o que você ouviu, não importa aquilo que mencionaram, não importa a situação que se encontram na sua casa, continua crendo. Você não veio atrás da resposta, você não veio num lugar onde você procurava esperança, então é o que você vai ter para a sua vida, para o seu coração. Em quem você tem buscado? Se você está buscando o Senhor, não importa a dificuldade que você tem enfrentado, se você está buscando no Senhor, a vitória é certa, porque no Senhor nós temos esperança, no Senhor nós temos resposta, independente da situação de dificuldade que possamos estar passando. Jesus não depende de situação favorável para manifestar o seu poder. Então não depende da situação que se encontra a dificuldade, não, mas quando a minha empresa ainda estava aberta, eu tinha esperança, agora já deu falida. Quando a enfermidade não tinha se alastrado e os médicos não deram causa perdida, ainda havia esperança. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, às vezes olhamos para o grau do problema que estamos passando. Eu creio no milagre quando ainda eu estou vendo esperança. Não, mas o milagre vai acontecer muitas vezes num lugar onde não há mais esperança, onde não há mais vida. Mesmo que, porventura, pessoas dizem que não tem mais jeito, mesmo que porventura os seus olhos naturais dizem que não há mais esperança, mesmo que porventura as circunstâncias tenham aparecido e tenham levado os seus projetos serem frustrados um após um, no Senhor nós temos esperança. Na presença de Deus temos a resposta. Mas está difícil, nem sempre é fácil, mas temos que continuar crendo. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não temas, crê somente. Crê na presença de Deus. Mas será que é possível? Eu digo com toda certeza, diante da palavra do Senhor: crê somente. Porque aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. E Deus tem a resposta certa, no nome de Jesus. Então, o que depende de uma situação favorável é nós. Nós dependemos de uma situação favorável para fazer as coisas acontecer. Mas o Senhor não. O Senhor não depende, de momento, não depende de coisas, não depende de situação. Não importa o jeito que está as coisas indo. Ah, mas está tudo indo ruim. O meu casamento já acabou, a minha vida financeira não vai bem, eu estou desempregado, a minha empresa fechou, só tem problemas na minha vida, meus filhos me abandonaram, ninguém me quer mais, eu vivo uma vida totalmente distante da presença do Senhor. Mas se você procurar a resposta na presença de Deus e crer no sobrenatural, certamente vai haver esperança e o sobrenatural vai acontecer. Quando tudo parece estar perdido, Jesus traz uma palavra de fé e esperança na vida de Jairo. Quantos pensam assim, meus projetos já morreram, não tem mais jeito, porque os meus sonhos eu já esqueci, já desanimei, que eu já nem menciono mais em minhas orações. Isso é quando eu oro muitas vezes, Muitos dizem que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, uma coisa. Eu quero dizer para você, minha irmã, que no Senhor sempre vai haver esperança. No Senhor sempre vai haver resposta. Sabe qual é o problema? Que nós cremos mediante as circunstâncias. Nós cremos mediante aquilo que nós podemos avistar. Eu creio no milagre de Deus quando eu vejo que há possibilidade. Eu creio no milagre de Deus quando eu vejo que há resposta. Eu creio no milagre de Deus quando eu vejo que ainda há esperança segundo a minha menção. Mas o Senhor nos traz a esperança onde não há esperança. E no Senhor, certamente Ele pode transformar a sua vida. Então eu não sei por que você, ou o que você vem buscar nessa noite, se você vem buscar alguma coisa. Eu não sei se você está orando na presença de Deus em busca de resposta na sua vida financeira, na saúde, em seu casamento, em seus projetos. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor. Eu sei que o Senhor tem a resposta certa para aquilo que você tem buscado. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra a pessoa chorando, diz a palavra de Deus. Pessoa chorando pela morte
daquela menina. Mas Jesus declara algo muito importante. Ele diz assim: ela não está morta, apenas dorme. Veja que isso aqui poderia até ser uma afronta para algumas pessoas que ali estava, poderia ser uma palavra de deboche ou tal situação. Mas o Senhor tem a resposta certa para qualquer situação. E o Senhor diz: ela não está morta, apenas dorme. Meus irmãos, nós aprendemos algo que nós temos, através da palavra nós podemos mencionar o sobrenatural aonde não se encontra a resposta. Nós aprendemos algo, no livro de Lucas nos traz essa referência, onde nós podemos declarar esperança no lugar onde não há esperança. Nós sabemos e aprendemos algo na palavra de Deus, onde nós podemos declarar o sobrenatural de Deus no lugar onde não há mais esperança. E quando nós fazemos dessa forma, nós manifestamos a fé no nome de Jesus. E no nome de Jesus há resposta para todas as coisas. No nome de Jesus eu posso mencionar vida aonde não se encontra. No nome de Jesus eu posso mencionar transformação num lugar aonde não tem. No nome de Jesus eu posso mover no mundo espiritual, para o mundo espiritual fazer acontecer no mundo natural, no mundo em que vivemos. Mas o que nós devemos entender é que nós não devemos olhar com nossos olhos naturais. Porque cada vez que nós olharmos com nossos olhos naturais, mesmo que muitas vezes nós mencionarmos algo, na nossa boca nós vamos mencionar o sobrenatural, mas no nosso coração vai começar a dizer: será? Será que vai acontecer? Será que é verdade? E a dúvida muitas vezes freia aquilo que Deus quer fazer. Então, não deixa com que a dúvida entre no seu coração, não deixa com que a dúvida entre na sua vida. Declare com fé. A fé é crer além das possibilidades, a fé é crer além das situações, a fé é crer além da vida que você tem levado, é você crer o sobrenatural de Deus. E Jesus ali, ele pega naquele momento ali consigo Pedro, Tiago e João e os pais da menina e entra no quarto onde a menina estava. Naquele momento ali, Jesus não queria que houvesse negatividade nenhuma, dúvida nenhuma, para que o milagre pudesse acontecer. E às vezes nós estamos num círculo de pessoas, né, onde existe pessoas que estão apostando contra, ou estão lançando ali, tem um coração de dúvida, onde tem bloqueado de acontecer um milagre na sua vida. E às vezes isso atinge, por isso nós temos que estar revestido espiritualmente falando, para que não deixe com que as setas que vêm de negatividade na nossa vida penetrem no nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos assim, com fé, animado. Não, eu vou conseguir, vai dar certo. Não, nesse ano eu vou abrir minha empresa, nesse ano eu vou receber a cura, nesse ano o milagre vai acontecer, nesse ano os meus sonhos, meus projetos vão ser alcançados. E as pessoas estão dizendo: não é possível. Não, no governo que estamos vivendo, no tempo que estamos vivendo, nas circunstâncias que estamos passando, na dificuldade que está, no valor da moeda, nas dificuldades, nos problemas, nas situações que está, nunca foi fácil, é um problema. E daí essas coisas vão entrando na mente. E você começa a falar: não, vai, esse ano, não, mas uma hora eu vou conseguir, já muda a tua opinião. Não, uma hora eu vou conseguir. Depende da hora, está dizendo: não vai dar certo mesmo, não vou conseguir. Porque nós deixamos com que aquilo que nós estávamos ouvindo penetrasse no nosso coração e lançasse dúvida. Jesus, então, ele pega apenas aquelas pessoas que estavam ali em sua volta, que seria Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. Ele não queria que aqueles que estavam ali trazendo negatividade sobre o milagre de Deus pudessem obter naquele local. Ele falou: não, vocês ficam para fora. Entrou apenas com essas pessoas e lá então declarou o sobrenatural de Deus. Naquele momento, Jesus não queria que houvesse oposição nenhuma, palavras de negativa nenhuma. Às vezes, por isso que quando você vai orar, não permita que pessoas que têm dúvida quanto àquilo que você crê, esteja à sua volta. Mas não, você crê no milagre? Não creio. Então tá, então esse não é o momento para você. Você tem todo jeito de não crer. Mas eu quero manifestar a fé no nome de Jesus. E não permite que as palavras de negatividade dela penetrem no seu coração. Porque enquanto você muitas vezes está ali, vai dar certo, você vai dar nada, você vai chegar a lugar nenhum, está perdido.
Nem tem esperança ainda, coitado. Não permite essa palavra penetre. Pois vai chegar um momento que você vai deixar com que essas palavras negativas penetrem no seu coração, você vai falar, realmente não dá certo. Não foi feito para mim, eu não consigo, não é a hora, não vai dar certo. Então nós devemos assim, colocarmos na presença do Senhor e impedir que toda seta do inimigo, toda a manifestar de negatividade, infiltre na nossa vida. E Jesus toma a mão daquela menina e diz assim, Talita cumi, que quer dizer, levanta e comece a andar. E imediatamente aquela menina levanta e anda, e todos ficam perplexos com o que viram. Então ali naquele momento, o milagre aconteceu. Ali naquele momento, a resposta foi obtida. Ali naquele momento, Jesus, ele derrama um milagre na vida daquela menina. Naquele momento, a menina obtém a cura. Para Jairo, ele creu que Jesus poderia levar a cura para a sua filha. Jairo, ele creu que Jesus tinha a resposta para aquilo que ele buscasse, que ele estava buscando. Muitos certamente lançaram na vida de Jairo. Não adianta. Nós vemos no texto, quando as pessoas falam, agora não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. Quantos têm falado para nós, desiste, não vai dar mais jeito, não é a hora. Estamos passando por um momento onde não é a hora, não é o momento. Agora abandona esses teus projetos. O jeito que estamos vivendo, na época que estamos vivendo, você não vai conseguir. Mas Jairo, ele não desistiu. Jairo, ele creu na promessa de Deus. Não temas, crê somente. E Jesus chegou à casa de Jairo e trouxe a cura para a sua filha. Jesus tem cura para nossas vidas. Jesus tem cura espiritual, Jesus tem cura física, Jesus tem cura financeira, Jesus tem cura para a sua família, Jesus tem cura para a nossa filha, para a nossa vida. Não importa o que nós estamos passando, não importa a dificuldade que estamos enfrentando, não importa a situação que estamos passando na nossa vida, mas Jesus traz cura se tão somente nós crer. Se nós não dá ouvido à adversidade, se nós não dá ouvido aos problemas, se nós não dá ouvido à circunstância, mas simplesmente crer na promessa do Senhor. Andar com Jesus, crer na sua palavra e saber que no momento certo, na hora correta, o milagre vai acontecer. No momento certo, na hora correta, o milagre vai acontecer. No momento certo, na hora correta, o milagre vai acontecer. Porque Jesus tem cura para nossas vidas. Jesus, quando cura aquela menina, ele diz, não contem a ninguém. Por que ele diz isso? Vamos manter em secreto. Porque Jesus queria que aquela multidão que o seguisse, não seguisse apenas pelo milagre que ele estava fazendo. Porque às vezes nós somos assim, nós queremos estar na presença do Senhor apenas pelo milagre que Ele pode fazer em nossa vida. Meus irmãos, mesmo que muitas vezes nós não viemos alcançar aquilo que estamos buscando na presença de Deus, certamente Deus tem um propósito. Por isso que devemos colocar tudo o que queremos, todos os nossos sonhos, nossos projetos, nossa família, nossa casa, tudo diante da presença de Deus. Porque às vezes não é a vontade de Deus, às vezes não é o que Deus quer para a nossa vida, às vezes não é o propósito de Deus. Então mesmo que muitas vezes você não alcance, o intuito de Jesus era que aquela multidão não seguisse Ele por causa dos milagres que Ele estava fazendo, mas por causa das palavras de salvação que Ele estava derramando. Jesus tem palavras de vida, palavras de salvação para o meu e para o seu coração. Saiba que todos nós, toda a nossa casa, toda a nossa família pode ser salva, porque Jesus tem palavra de salvação para todos nós. Nossos projetos de repente não podem ser alcançados, mas a salvação é para todos nós. Então, o que nós devemos entender é que meus projetos eu vou colocar diante de Deus, e Deus vai direcionar como eu devo fazer. Mas a palavra de salvação, Jesus vai derramar ao seu coração, e isso nós devemos levar a toda a vida, porque a vontade do Senhor é que nenhuma alma se perca. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vem a turma do louvor rapidinho aqui em cima, para nós fecharmos.